Primeiro que ESG não tem nada a ver com abraçar árvore, que é o que está na cabeça da galera. E segundo, que também entregar presente de Natal com o gorrinho do Papai Noel todo ano também não é ESG. Você sabe o que é a sua ação cair 20 pontos de um dia para o outro? Muita gente perdeu muito dinheiro e aí o pessoal começou a acordar como realmente era importante você entender não só um processo muito profundo de você reportar efetivamente o que você está fazendo em termos de iniciativa, mas refletir aquilo nos números. Porque o pessoal pensava muito em projetos de reciclável, reflorestamento e vários projetos, mas esquecia do aspecto econômico. Porque para um projeto ser efetivamente sustentável, ele também tem que gerar retorno. Sim. Ele também tem que gerar retorno financeiro. Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Aqui a gente conversa semanalmente com as pessoas que estão ajudando a construir o ecossistema financeiro no Brasil e no mundo. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Money, e hoje o nosso episódio é mais do que especial porque a gente vai falar de ESG. A gente vai separar aqui o joio do trigo, vamos falar o que já teve antigamente aqui, o que era hype, o que é de fato ESG, o que está acontecendo, quais são os principais pontos que as pessoas ainda não entenderam sobre ESG e como que essa prática vem acontecendo no mercado através das grandes empresas, dos reguladores, do mercado. Então a gente vai entender profundamente esse assunto porque a gente está aqui com uma especialista, não só sobre o assunto, mas ela é professora, doutora, dá aula na FECAP, na FGV, ela conhece bastante aqui do tema, que é a Carla Moura, então ela vai falar bastante com a gente de ESG, além dela ser mentora e consultora, atuar bastante na área, mas ela vai poder tirar as principais dúvidas que a gente tem aqui no tema para a gente receber aqui hoje. Obrigada, Gabriel. Nossa, super apresentação. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. Bora lá. Eu acho que assim, vai ser um episódio bem legal, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender mesmo sobre o tema. E uma data especial, porque a gente está fazendo... Beleza, a gente está gravando aqui no comecinho de dezembro, tem a data da publicação que a gente vai descobrir ainda quando é, mas a gente está fazendo depois da COP30, tá pegando um período interessante para a gente falar. Mas primeiro, cara, eu gosto de fazer isso com todo mundo aqui, antes da gente entrar no tema, eu queria saber um pouquinho mais da sua história, porque é legal para eu entender, assim, de onde que vem o seu olhar para o tema. Então, eu queria entender um pouquinho mais da sua trajetória para a gente depois entrar aqui no tema de ESG. Legal. E as pessoas normalmente, né, me perguntam, nossa, como é que você foi parar nessa área, né? Na realidade, eu sou economista de formação e eu comecei no mercado financeiro aí há 30 anos atrás, em bancos multinacionais e trabalhando no dia a dia do mercado financeiro. Sempre fui muito voltada para a área de gestão de risco e, de repente, comecei a me envolver com projetos aí de infraestrutura, análise de projetos de longo prazo. E lá pelos idos dos 80, 1987, 1990, começou a aparecer uma série de projetos voltados a essa coisa tal da sustentabilidade. E eu fui na raça, começando a analisar, começando a trabalhar os financiamentos. E num determinado momento, em 2010, eu falei assim, não, para com isso. Deixa eu me especializar, porque eu já tenho a teoria está faltando, eu já tenho a prática, já tenho o hands-on, mas e aí, cadê o embasamento teórico? E aí eu fui para a área acadêmica e fui estudar,
Mas sabe como é o bichinho do mercado, né? E aí, depois de um tempo, mesmo atuando com projetos de ESG, eu voltei para o mercado financeiro e fazendo aí um cruzamento com as necessidades de gestão de risco, com as necessidades também de financiamento de projetos e não deixando a área acadêmica, e hoje em dia eu faço um pouco de tudo. Boa, muito bom. Eu quero começar já tentando trazer assim, o que que as pessoas entendem errado sobre a ESG. Eu acho que eu queria já começar Ah, daqui, legal. porque imagino que tem aquela brincadeira, vai abraçar árvores, sempre Nossa, escuta falar disso. demais, demais, né? Eu queria entender um pouco Demais. isso. O que que o pessoal às vezes entende errado e a partir daí depois a gente entra um pouco na história também. E é muito legal porque, assim, normalmente eu começo falando não só para os meus alunos, mas para as pessoas que eu mentoro, que querem entender mais dessa área, duas coisas que são muito importantes. Primeiro, que esse G não tem nada a ver com abraçar árvore, como você falou, que é o que está na cabeça da galera. E segundo, que também entregar presente de Natal com o gorrinho do Papai Noel todo ano também não é ESG. Uhum, Então, assim, o conceito ESG é relativamente novo, mas a base começou lá em 87, mais ou menos, quando teve um negócio chamado Pacto Global da ONU, em que o mundo começou a se voltar para essa coisa de gerações futuras, de se o globo, se a Terra ia realmente sustentar tudo que hoje em dia o homem faz contra a natureza, se a gente ia ter essa capacidade de, com tecnologia e com todas as nossas formações, conviver com as próprias mudanças que a gente impõe à natureza. Então, começaram os estudos. E aí, em 94, um autor chamado John Elkington, ele criou um conceito chamado Triple Bottom Line, quer dizer, das três forças, social, ambiental e econômico. E aí a economista que sempre puxava para o lado financeiro, porque o pessoal pensava muito em projetos de reciclável, reflorestamento, pensava inclusive também na área social, em diversidade, em equidade e vários projetos, mas esquecia do aspecto econômico. Porque para um projeto ser efetivamente sustentável, ele também tem que gerar retorno. sim. Ele também tem que gerar retorno financeiro. E aí, por conta disso, a sustentabilidade começou a ganhar força no mundo corporativo, não só nas políticas públicas, e, de repente, agora se tornou, evoluiu para o ESG. Então, eu diria que sustentabilidade é o que você efetivamente atua no projeto, e o ESG é como um gerenciamento da estratégia daquele projeto. Porque aí você vai não só no conceito, novamente, do ambiental e do social, mas aí você inclui a governança, que é o G. E aí a governança traz todo aquele aspecto, Gabriel, do CEO, do CFO, do board, como esse pessoal do C-Level está realmente envolvido nessa visão, entendeu? E, bom, se a gente for falar de governança, a gente está tendo vários casos aí ruins, aí, exemplos de falta de governança Opa. e de que tem acontecido, né? Infelizmente, o ano de 25 aí acho que foi marcado na área financeira por uma série de ingerências aí Sim, grandes, enfim, eu acho que a demanda por isso vai aumentando claro. por conta disso. Mas eu queria pegar um pouco ainda desse histórico, assim, o que que você acha que... Porque na minha cabeça eu lembro que nesse período de sustentabilidade, de repente teve um boom ali, e a minha sensação é de que só se falava disso, até na época de faculdade, etc., assim, ouvia-se muito, mas depois foi tomando, acho que, outros formatos, ou pelo menos a Sim. forma de se comunicar. Eu queria entender o que que foi, assim, desde esse primeiro boom, assim, de mídia, de espontaneidade das empresas falarem, para o que é hoje. Eu queria entender como Legal. que nasceu e como que está hoje, assim. Na realidade, é como eu te falei, depois dessa coisa do John Elkington, né, desse grande autor que é a base, né, dos estudos,
o que começou a acontecer? Não só você começou a ver um movimento muito grande nas políticas públicas voltado a você trabalhar alguns aspectos que as empresas também começaram a pegar para si, como a reciclagem, como essa coisa do descartar corretamente, como essa coisa do gases de efeito estufa e vários conceitos que hoje em dia são muito mais trabalhados mais profundamente. Mas o que começou a acontecer? Os órgãos também reguladores começaram a entrar no processo dizendo assim, olha, precisa colocar regulação da maneira de como as empresas e como os governos vão reportar o que eles efetivamente estão fazendo. Uhum. Então, eu diria para você que o que aconteceu primeiro foi um movimento de que as empresas e os órgãos se intitulavam verdes. Uhum. E ser verde trouxe um outro conceito que a gente chama de conceito de greenwashing, que é como quando você diz que você está fazendo determinadas coisas e, na realidade, ou você não está fazendo tudo aquilo, é só um pedaço da história, ou você está maquiando, ou você não conta a história toda. Então, a gente teve esse processo. E aí é legal, porque o G da governança que você acabou de falar, né, que nós tivemos alguns problemas aí em 2025, tem a ver com transparência. Uhum. Então, isso começou a ser cobrado cada vez mais das empresas. E aí, de repente, você começou a ver toda essa organização das empresas e das pessoas criando efetivamente a área de ESG e criando dentro dos governos as secretarias de meio ambiente ou secretarias sociais voltadas a trabalhar esses conceitos. Mas o que acontece? Tudo, de uma certa forma, no Brasil principalmente, tem aquele cunho de onde isso vai me levar e quanto eu vou ganhar. Uhum. E, na realidade, o que você começou a perceber foi muito mais uma adequação ao mínimo e uma adequação ao que poderia gerar mais valor do que efetivamente ao todo. E aí, agora, né, e por isso que a gente tem aí, já emendando um pouquinho, COP30. Porque, na realidade, se é COP30 é porque tiveram 30 encontros antes. Esse foi o 30º. Uhum. Então, você vê em algum momento... eu diria assim, da primeira até a quinta, sexta, muito movimento e muitas discussões das pessoas. E aí depois você vai vendo uma onda de sobe e desce no mercado, em que às vezes você via as pessoas muito direcionadas a determinados assuntos, como, por exemplo, um reflorestamento. Depois uma outra onda, gases de efeito estufa. Depois uma outra onda, reciclagem. Aí outra onda, diversidade, e aí você tem as ondas, que é justamente os efeitos que vêm por conta das discussões das COPs que vêm acontecendo. E quando eu olho, eu penso no conceito, igual você falou, acho que tem duas óticas, né? Uhum. Eu posso olhar para cumpri-lo, né? Fazer o Sim. requisito, ou posso olhar para ele como que eu aproveito e crio meu diferencial competitivo olhando para isso. Sim. Hoje, você diria que talvez o pessoal está mais para cumprir do que... Eu queria até entender se tem algumas referências também, tipo assim, olha, essas organizações aqui estão indo super bem e elas são referência no que fazem, elas vão muito além do que é Sim. o mínimo cobrado ali, etc. Mas no geral, eu imagino que esteja muito mais para cumprir do que para fazer a mais, né? Não, olha, não? você sabe que a gente está até muito bem na foto. Globalmente falando, existe um estudo aí que saiu em 2024, né? Já tem um ano, agora em 2025 provavelmente a KPMG vai refazer esse estudo, mas existe um estudo que mostra que globalmente 79% do empresariado mundial hoje em dia já inclui a ESG na sua pauta. Uhum. Então, o que significa isso? Não é que efetivamente isso vire projeto, mas eu acho que o mundo, de uma certa forma, já evoluiu bastante, porque já coloca isso na frente para estudar o assunto, e eu já te digo por que já. Um segundo ponto, quando você fala de Brasil, aí você já começa também a avaliar alguns dados da própria CVM, do próprio Banco Central, você também já vê mais de 70% do empresariado brasileiro se preocupando com isso.
e apresentando algum projeto relacionado a isso na sua empresa. E quando você vai para o Sebrae, que é pequena e média empresa, você já tem assim 39, 40% de gente pensando nisso. Não que efetivamente, aí quando você vai na pequena e média empresa, que a pessoa tenha noção de que está fazendo sustentabilidade ou que está ali na linha ESG, mas ela já demonstra uma preocupação, porque isso, Gabriel, também já vai vindo com o envolvimento das outras gerações, né, que vão permeando aí a influência, né, na gestão da coisa. Mas não, hoje não é só obrigação. Eu acho que principalmente em termos de empresariado brasileiro, a gente já evoluiu bastante. E normalmente hoje, e por isso que o G da governança é importante, quando você fala com um board, quando você fala com o pessoal a nível de diretoria e até gerência já, descendo mais um layer, você consegue perceber que existe já, primeiro, uma noção boa do que está sendo falado, e segundo, uma preocupação em transformar aquilo, incluir aquilo dentro dos valores da empresa de uma certa forma. Alguns mais para o social, outros mais para o ambiental, visão financeira sempre, outros mais para a governança, mas está acontecendo. Tá Porque eu acho que, assim, por exemplo, o processo de governança, ele é um diferencial, de repente, de uma empresa ser comprada ou não, de uma empresa ter sucesso ali também ou não. E imagino que, igual você falou, muitos podem estar praticando coisas ali, às vezes sem ter essa clareza do conceito, né? Exato. E aí vamos falar assim, bem objetivamente, né? E aí você me perguntou que você viu, de repente, começar muito essas conversas e, de repente, elas sumiram e voltaram. Eu diria para você que elas voltaram com muita força em 2015 e 2019, quando a gente teve aí Mariana, Brumadinho, porque antes a gente tem alguns casos mais internacionais, aquela coisa de Exxon, mancha de petróleo, Chernobyl, que poluiu o ambiente. Então, a gente tem alguns casos mais globais. Mas aí, quando a gente teve Brumadinho e Mariana, aquilo foi muito emblemático por dois motivos. Primeiro, porque estava no nosso país, perto da gente. Segundo, porque o brasileiro tem essa coisa muito de quando envolve vidas, né? A gente se realmente compra a briga e se envolve, que é muito legal. Mas terceiro, você sabe o que é a sua ação cair 20 pontos de um dia para o outro? E assim, e muita gente perdeu muito dinheiro, e aí o pessoal começou a acordar de como realmente era importante você entender não só um processo muito profundo de você reportar efetivamente o que você está fazendo em termos de iniciativa, mas refletir aquilo nos números. E aí também, dentro disso, também tem o processo de auditoria. E dentro disso tudo, tem você entender efetivamente do que você está falando para você poder fazer uma análise a contento e poder emprestar sem perder grana. Tá. Até para a gente fazer esse Essa desenho, conexão. eu queria olhar agora para a indústria financeira, e eu estou pensando aqui em quem está na bolsa, etc. Eu queria entender o seguinte: hoje, a gente falou aqui de ter o requisito, etc. O que é obrigação? Eu sei que tem a questão de como que reporta, acho que na parte de governança, se não me engano, na B3 a gente tem uma parte específica para as empresas que estão atendendo ali, etc. Tem até um certo benefício ou um olhar positivo do investidor a saber que aquilo está sendo cumprido. Mas o que hoje tem de demanda de regulação, de exigências, para entender um pouco no setor, como é que o setor financeiro está sendo impactado pelas ações assim, de ESG? Na realidade, quando a gente fala em bolsa, por exemplo, investimentos, né, de uma forma geral, tem duas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro é que quando você fala em mercado de capitais, de uma certa forma você está falando das empresas gerais que estão ali sendo comercializadas em bolsa, e aí você também tem um outro nicho de mercado dentro da própria bolsa, que são as empresas sustentáveis, que é um outro grupo dentro da bolsa. Mas quando você fala de regulação, de qualquer forma, eu tenho uma regulação nova na CVM, que foi, e do Banco Central também,
que vieram à tona em 2024. E aí, agora em 2025 é que o pessoal está conversando mais sobre isso e tentando entender, que é sobre os relatórios que, a partir de 2026, para um determinado grupo, vai ser mandatório, obrigatório, e vem vindo até 2027 completar esse processo. A gente chama isso de relatórios seguindo o IFRS, que é uma metodologia, né, global, internacional. 1 e 2. Tem a ver com você refletir resultados voltados a projetos sustentáveis de forma geral, e o 2 tem a ver só com mudança climática, para você ver o nível de detalhe e o nível de importância da coisa. Então, o IFRS 1 vai refletir sustentabilidade, projetos ESG de uma forma geral, e 2 vai refletir mudança climática. E isso o pessoal está começando a tentar entender como fazer, porque dentro da demonstração financeira do resultado, você vai ter que entender isso, e nas notas explicativas você vai ter que também entender isso muito bem explicado. De novo, vem a questão da transparência. E aí você tem o que a gente chama de assurance, né, da coisa do auditor, também muito importante peça, né, sendo envolvido nesse processo e participando aí, tentando entender para esclarecer muito bem para o investidor e para todos os stakeholders, para todo mundo da cadeia, o que aquele projeto ESG significa para a empresa. Legal, legal. Hoje, qual que é o papel dos bancos quando a gente fala... Igual na COP30, a gente fala de movimentos aí de transição energética, fala de ESG, quando a gente olha para a sociedade como um todo. Qual que é o papel do banco nisso? Porque ele, como instituição listada, ele tem ali as obrigações, mas, ao mesmo tempo, ele está financiando o mercado inteiro, né? Então, eu posso ter um banco... Assim, se eu sou um banco, eu faço tudo certo, mas eu estou financiando quem está fazendo tudo errado, de alguma maneira, eu não estou fazendo tudo certo, né? Tem alguma coisa nesse meio. E eu queria entender um pouco desse papel e quais são os desafios que eles enfrentam para poder também tocar o negócio, se adaptar ali. Sim. Então. Só que antes de responder a tua pergunta, eu vou dar um passo atrás. Um passo atrás te dizendo o seguinte, eu não sei se você acompanhou a COP30 ou se... Assim, o que eu acompanhei foi ver que tava uma confusão pro pessoal chegar e tava nesse nível. E Belém! Eu sabia será disso. Será que a comida vai dar conta? Eu tava né? nesse Então, ponto. na COP30, o que aconteceu? Você tinha basicamente 2 grandes grupos. Um que a gente chamava de Blue Zone e um que a gente chamava de Green Zone. E um era dedicado, né? O primeiro era dedicado muito mais aos órgãos governamentais e, assim, muito legal, porque você tinha, de repente, um ministro internacional da Irlanda conversando com alguém de um nível muito mais baixo, mas todo mundo, sabe, tentando chegar em acordos. E você tinha a Blue Zone com as empresas privadas, também gerando várias discussões e várias conversas sobre isso. E um dos grandes temas da COP30, por isso que eu quero chegar daí na tua pergunta, foi carbono. Uhum. E o tal do mercado do carbono, o que é essa coisa de descarbonização? E descarbonização tem a ver com você reduzir gases de efeito estufa, só que isso gerou, de uns tempos para cá, nessa coisa desses projetos de redução de emissão, grana, bonds, créditos. E existe um mercado para trabalhar créditos de carbono. Então, aí, dentro da tua pergunta, um dos primeiros pontos que eu acho que os bancos precisam se preparar e entender melhor é o que a gente chama de finanças sustentáveis. Porque eu tenho não só os green bonds, que são papéis que as empresas lançam voltadas, lastreadas nesses projetos ESG, mas também essa parte de créditos de carbono, que você pode criar fundos e você pode criar investimentos voltados a isso. Só que aí, quando você fala em analisar, você tem mais um nível para descer aí. Como que você vai emprestar e como que você vai direcionar eu como banco
para alguém investir se eu não entendo bem do que eu estou lendo ou do que eu estou fazendo. Então, eu acho que um primeiro grande movimento que os bancos estão fazendo, e até uma fintech precisa fazer, é poder colocar uma pessoa que entenda, tem esse olhar a mais. Então, por exemplo, caiu para mim uma empresa que trabalha, porque você pode enxergar, Gabriel, ESG em tudo quanto é lugar, tá? Uhum. Então, assim, caiu para mim uma empresa, eu quero emprestar para uma empresa que trabalha varejo. Dentro dessa linha de varejo, eu tenho toda uma cadeia. Dentro dessa cadeia, se eu tenho problemas não só na produção, mas no fornecimento, que tenham a ver com, por exemplo, trabalho escravo, o trabalho é mal registrado, ou produtos químicos que causem o gás de efeito estufa. Tudo bem que essa empresa, a nível de bolsa, por exemplo, ela pode ser uma empresa média, tá? Ela não vai ter essa obrigatoriedade de refletir no relatório dela. Mas quem está analisando, quem vai emprestar, vai ter que entender que aquilo pode gerar uma série de sanções, uma série de multas, e isso é prejuízo. Eu ia falar que, no mínimo, se a organização não está preocupada exatamente com a prática, no mínimo no risco reputacional que ela corre. Opa, com certeza. Por estar aliada àquilo ali, de alguma forma, ajudando diretamente aquilo, né? Esse é o primeiro, mas aí, então... além de todos os desdobramentos outros. Agora que tem... Exatamente. E aí... De novo, nós estamos falando em provisão, nós estamos falando em passivos aí grandes e nós estamos falando na saúde financeira efetivamente da empresa. Só que no volume que é feito hoje, na quantidade de operações num grande banco, o que faz ali, é como se eles tivessem que avaliar todo o risco de negócio, de vários negócios ao mesmo tempo. Exato. Será que dá para fazer isso ou em algum momento... Dá para construir matriz? Cruza o dedo ali e fala, tomara que não tenha nada, vou rezar para não ter nada. Cruzar o dedo não é legal. Não funciona. Você tem que trabalhar realmente especialização e aí, de novo, né, você tem dois lados aí da moeda. Você tem um pessoal que você pode efetivamente entrar a fundo e ir mais no nível de detalhe. Aí eu estou falando de projetos muito grandes que você vai ter áreas aí específicas para isso. Pode chegar o caso de ter uma auditoria ou algo do tipo, dependendo do tamanho do... Com certeza, né? Você vai ter também, a gente já ia esquecendo, né? Um movimento grande aí de fusões e aquisições, principalmente a área de energia. Isso está rolando bem fortemente, não só por causa da coisa do carbono, mas por conta, né, de outras matrizes. A matriz energética do Brasil está mudando, está evoluindo para a energia renovável e tem esse movimento muito grande. E aí o banco entra, tem não só o suporte à parte de fusão e aquisição, mas tem também entender, eu vou emprestar para a empresa que, de repente, está investindo em aumentar o parque de energia eólica, de geração de energia solar. Como é isso? Então, você tem esse grupo, mas você também tem um segundo grupo, como eu te falei, do pessoal médio, que o ideal é você criar uma matriz com determinados aspectos que te deem ali um retorno mais rápido, no sentido de, como você me falou, você já deu uma dica, reputação, passivo trabalhista, investimentos, a parte de provisões, e meio que entender como é que a empresa está ali nesse aspecto e colocar para rodar. Então, você tem que assumir um determinado X% de risco. Mas você tem que saber ter um olhar apurado para isso, senão você vai perder dinheiro. E por definição, assim, eu não sei se isso existe ou não, mas eu imagino que tem empresas que, pela natureza da operação, elas são, eu diria, menos ESG do que outras. Sim. Então, sei lá, eu fabrico, cigarro. Como é que eu pratico isso dentro de uma empresa que, enfim, sei lá, tem uma operação que eventualmente pode ser entender que ela tem um benefício menor para a sociedade? Como é que a gente avalia isso? É engraçado você perguntar, porque imediatamente eu me lembrei, eu tenho
um executivo que virou amigo, né? Ele está na diretoria da Philip Morris, fez mentoria comigo, e essa era uma das coisas que a gente conversava. E então, respondendo a tua pergunta, claro, tem setores mais complexos. E aí, a minha orientação, por exemplo, para quem está do lado de dentro da empresa, é, de novo, não só trabalhar transparência para os stakeholders, para toda a cadeia, mas principalmente algumas coisas você pode ir adaptando. Por exemplo, químicos. Tem coisas dentro da fabricação do cigarro, elementos químicos que você usava antigamente, que você não precisa usar mais. E você não pode também usar mais por conta da regulação. E para a gente que pega um relatório e vai analisar, uma Souza Cruz, uma Philip Morris, faz muita diferença. E aí, de novo, quando eu falo em empresas muito grandonas, como uma Vale e uma Renner, que esse ano já começaram a fazer por conta própria o relatório de FRS 1 e 2, mostrando que elas entendem, outras vão vir nesse mesmo caminho, principalmente as de área complicada, elas vão ter que se adequar. Mas tem outras áreas, a própria área têxtil, que às vezes muita gente diz, área têxtil, é ok, mas olha, a quantidade de químicos e ali na tintura e na fabricação tem muita coisa complexa que você precisa analisar ali dentro. O processo de produção ele é sempre questionado, assim, terceirização de operação, que você não tem tanta gerência sobre o terceiro, e aí pode estar acontecendo alguma coisa que te impacta ali, né? E aí vai refletindo no varejo, e aí você acaba tendo que avaliar toda uma cadeia. Então, de novo, se por um lado o mercado financeiro ganha muito em criar produtos que tenham um direcionamento, de repente, para a gente diz crédito verde, ou investimentos que sejam lastreados em ESG, por outro, você tem que trabalhar realmente esse aspecto de gestão de risco bem mais profundamente, porque senão você pode ter perdas financeiras em relação a isso. Hoje, o que é eu queria entrar mais nesses produtos aqui, então, porque eu imagino que tenha dois caminhos aqui. Um é, eu vou pegar processos que eu já tenho, sim, e vou incorporar práticas sustentáveis, governança dentro desses processos, né? Então, na hora de eu conceder qualquer tipo de crédito, etc. Mas, de outro, eu posso criar produtos específicos para atender ali. Eu queria entender um pouco primeiro desses produtos, assim. Igual você falou, o crédito verde, eu penso em algumas coisas, igual você falou assim, olha, eu tenho crédito para energia sustentável, que tem condições diferentes, etc. Aí eu estou falando de spread, estou falando de custo de capital. Tá? Sim, sim. Quais produtos que a gente tem aí? Se puder contar algum deles, assim. Então, na realidade, quando a gente fala em crédito verde, a gente está falando muito mais em ou financiamento efetivo longo prazo. Então, você entra muito mais nos Finimpes, numas linhas de BNDES, ou às vezes até numas linhas mais realmente de financiamento a longo prazo. Que igual, por exemplo, energia solar, o negócio pegou nos últimos tempos, assim, que onde você vai tem parques enormes, né? Eólico também, sim. Tá? Mas aí o que acontece? Você tem alguns subsídios do governo, você tem algumas regiões que você consegue fazer esse tipo de financiamento a taxas mais baratas para quem toma. E, de uma certa forma, para quem está emprestando, você consegue ter ali formar uma carteira mais saudável, vamos dizer assim. Por outro lado, quando você fala de o que eu já tenho, vamos dizer assim, você pode simplesmente pegar um FDIC e trabalhar ali um portfólio, trabalhar ali uma carteira em que você tenha determinadas empresas que estão ali não só naquela necessidade de capital para coisas de mais curto prazo. Assim como você pode até, uma das coisas que eu costumo a comentar com o pessoal, você pode até se valer do Open Finance e tentar gerar mais esse cruzamento de financiamento entre empresas em que você comece a nichar mais. Eu quero nichar mais o pessoal de varejo, mas que está trabalhando mais com reciclagem. Ou eu quero trabalhar mais, por exemplo, o pessoal de energia que está trabalhando mais voltado a painel solar e eólico. Então, tem coisas que dá para pensar e dá para desenvolver,
Só que precisa ter um especialista por trás com essa visão. Aham. Porque eu fico pensando o seguinte, é, como que eu, como uma empresa, qual que é a minha jornada dentro do mundo, dentro da prática, né, quando eu falo de ESG, para falar assim, olha, eu vou sair da faixa branca para a faixa preta, assim. Então, eu tô tentando... Não, ao contrário, né, Gabriel? Da preta para branca é melhor. Não, é que a preta, tudo bem, mas eu digo assim, eu vou sair ali de um principiante para um especialista, mas para entender o seguinte, como que a minha, sei lá, então assim, se eu estou listado na bolsa, beleza, eu já tenho algumas práticas que eu preciso ter de reportes ali. Porque você está listado na bolsa, você tem, Você já tem um mínimo que você tem que cumprir. Exato, e vamos lembrar que quando a gente fala de listado na bolsa, eu não estou só falando de empresa, tem os bancos aí, sim, tá? Sim. E outra coisa, eu tenho regulação não só CVM e Banco Central, não só para a indústria, mas para banco também. Sim. Então, tem especificidades ali que eu preciso estudar e preciso cumprir em termos de reporte. Eu queria entender um pouco dessa jornada, então, assim, o que é uma empresa que está no início desse processo e como é que ela vai evoluindo, assim, olha, beleza, agora eu tenho uma área que está estruturada, eu tenho processos, igual a gente falou aqui, eu tenho produtos especiais nesse sentido, eu tenho um reporte que eu falo com meus acionistas aqui e sou transparente nesse sentido. Queria tentar desenhar de forma resumida um pouco desse passo que eu imagino que é um pouco quando o pessoal te procura para uma mentoria ou para uma consultoria, para falar assim, olha, o que eu faço na minha empresa e para onde que eu vou, né? O que eu posso esperar daqui a 5 anos se eu estiver avançando nisso? Assim? Sim, então, eu diria para você o seguinte, o primeiro passo vem do C-Level. E aí vem do tal do G da governança. Se eu não tenho um pessoal que está ali com a mente direcionada, um mindset para isso daí é valor da empresa, não vai rolar, né? não vai andar. Ou vai entrar no conceito do greenwashing que a gente falou no início. Eu digo que faço, mas não é bem assim. Ou então eu faço um pedaço e... Que é pior do que não fazer. Então, o primeiro ponto é esse. Então, eu costumo a conversar com os diretores, né? Eventualmente até um CEO outro que eu atendo, o quanto é importante a coisa do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não dá para ser assim. Você tem que realmente estar com essa linha. Então, isso é o primeiro ponto. Sair desse ponto é realmente estruturar duas grandes áreas. A área de ESG e a área de relações com investidores. A área de ESG tem a ver muito mais com você trazer pessoas que tenham essa filosofia de fazer as coisas acontecerem, mas não um gerente de projeto de papel, um gerente de projeto que realmente vá lá na linha de produção, identifique, porque você começa por pequenas coisas. Eu, por exemplo, trabalhei na Nike, na Adidas, e a gente ia na linha de produção e identificava lá, está gerando aí muito resíduo na borracha quando faz lá o desenho do tênis. O que nós vamos fazer com esse resíduo? E, ao mesmo tempo, você precisa ter mais cooperação do próprio colaborador que está lá na indústria, na linha de produção. Aí você cria programa de diversidade e tal. Então, assim, de ideias pequenas, você já consegue começar a implementar. E aí você vai para o terceiro ponto. Assim, e nessas ideias... De novo, foi aquilo também que eu já comentei com você. Não adianta você gerar a ideia e não fazer o cálculo do custo versus o retorno. Você tem que entender EBITDA, ROI. Que eu ia perguntar isso. Assim, a conversa, ela parte da onde? Assim, olha, ou o que eu vou olhar? Assim, olha, beleza, nós vamos olhar aqui para uma DRE, vamos olhar para o balanço. Na DRE, vamos ver onde tem mais recursos, onde está sendo gasto mais recursos, e dali a gente parte. A gente pode fazer assim, ou é uma possibilidade, principalmente no aspecto custo. Mas um outro aspecto que você pode também avaliar é efetivamente você ver primeiro o seu balanço como um todo. Às vezes o que você quer é eliminar um pouco passivo e gerar muito mais valor agregado à sua empresa. E para você gerar valor agregado, você tem que começar a efetivamente trabalhar produtos muitas vezes diferenciados.
Isso é uma linha. A outra linha que você pode é continuar com os mesmos produtos, mas otimizar o seu custo. Ou dele você gerar novas receitas. Então, quando eu estava te dando, por exemplo, o exemplo lá do resíduo, aquele resíduo da borracha você pode transformar, reciclar num novo produto e criar uma nova linha e fazer um segundo ou terceiro produto e de entrar mais grana. Então, quando você diz qual que é o outro passo, é você sentar efetivamente e não só calcular o ROI e o EBITDA desses projetos, mas também entender se aqueles projetos podem gerar receita com outro produto. Então, isso é muito importante. Porque muitas das vezes, dentro da estrutura que você tem, o investimento que você vai fazer, a curva até você chegar efetivamente numa maturação, ela vai gerar primeiro um prejuízo, óbvio, para depois você começar a chegar numa maturação. E você tem que entender isso. E tem que estar preparado para arcar com isso dentro do seu balanço. E aí, a terceira fase é reportar. Você precisa saber como reportar isso. Que aí, dentro das empresas que a gente estava comentando, por exemplo, das B3, que hoje tem o IFRS, hoje isso vai ser a grande dor de cabeça. Porque existe um conceito que a gente chama de materialidade do projeto. Se aquilo vai gerar impacto financeiro para a empresa, se não vai, e como que eu vou trabalhar aquilo. E quais são os indicadores que o pessoal geralmente olha? Porque você fala assim, olha, eu tenho um retorno desse material, mas eu tenho um outro que pode ter um benefício de reputação, do mesmo jeito que tinha um risco, pode ter um benefício também. Sim. Eventualmente, eu posso ter alguns aqui que me ajudam como marca a vender mais, por A mais B, isso funciona melhor e tal. O que costuma se olhar, geralmente, como em relatórios como esse, assim, os indicadores, sejam eles mais ou menos subjetivos, assim? Na realidade, hoje o que eu posso te dizer são indicadores, não indicadores, mas reflexos no balanço que a gente busca para avaliar. Então, como eu já comentei com você, passivo, a própria estrutura de capital da empresa, entrar mais ali dentro da estrutura. E depois no DRE entender essa parte aí não só de custos, mas dentro das despesas e também antes lá nas provisões, né, o que aconteceu no balanço, como é que isso impactou no resultado financeiro da empresa. Eu teria e práticas... fluxo de caixa, efetivamente, analisar como que o capital de giro, como que a empresa está lidando com o capital de giro dela do dia a dia, fluxo de caixa, da onde que ela traz esse dinheiro, como que ela aplica, quem são os devedores dela, como que ela lida com fornecedores. Então, você vê que é uma análise, né? Às vezes você tem influência aí de governo, também no meio, dependendo do setor, licenças ambientais, muitas vezes, são extremamente importantes e podem invalidar um projeto, invalidar um negócio. E isso daí gera atraso, gera prejuízo. Então, eu preciso analisar. Então, quando você fala qualitativo, eu tenho que ter lá as notas explicativas do balanço, me dizendo isso. E lembra que eu te falei da área de relação com investidores? Eu tenho que ter uma área lá, ou alguém que faça esse papel de explicar, né, a historinha toda da coisa. Eu lembro na época de faculdade muito de ver modelos de gestão. Então, tem um modelo de excelência de gestão, como que as empresas se organizam, tinha uma série de práticas. Quando eu penso em ESG, eu tenho algo parecido para usar como referência. Como que a empresa olha e fala assim, beleza, do que eu faço hoje, onde eu quero chegar? Existem essas referências? Hoje, a grande referência é o que a gente chama de relatório integrado de quem já é grande. Então, por exemplo, se eu sou do setor de varejo, eu vou lá pegar o relatório de sustentabilidade da Renner e eu vou ler, e eu vou entender, e eu vou sentar com a galera da Renner e vou entender alguns problemas, as dificuldades, os desafios, e vou ali e também vou entender as vitórias, porque não é só choro. De novo, tem retornos interessantes. Se eu sou, de repente, da área de construção, eu vou lá, pego um relatório da Rumo e também vou entender o que eles tiveram aí de desafios aí na hora de trabalhar a parte de logística, a parte de engenharia, etc. Se eu quero trabalhar energia, a ENDE, por exemplo, hoje é uma grande referência, eles estão super organizados nisso.
E eles hoje, por exemplo, estão aí batalhando para mostrar com a maior transparência possível o que de energia renovável gera impacto financeiro no balanço e no DRE, mas nem eles sabem ainda, eles estão fazendo esse estudo, eles estão entendendo, porque tudo é muito novo, né, Gabriel? Sim. Mas, de novo, e o banco que vai ali, de repente, pegar esse relatório e vai entender, ele precisa também saber Sim. saber entender. E aí, respondendo a tua pergunta, eu que sou uma empresa menor e ou quero seguir aquele caminho ou faço parte da cadeia, hoje é a melhor forma, é isso. Legal. É não só pegar também as comunicações, né, CVM, as resoluções, debruçar, ler, entender, digerir, mas o relatório integrado das empresas é a grande bíblia. Agora, eu como uma fintech, de repente eu olho para um banco, e aí o banco lucra 30 bi no ano, ele consegue fazer uma série de ações. Eu falo, cara, eu aqui não vou ter como fazer. Como é que eu vou fazer algo parecido? Assim, o que você tem visto de como eles lidam com isso e o que talvez eles tenham feito de legal, assim, para falar assim, putz, ele nem tem capital aberto, mas tem ações aqui interessantes. Por enquanto tenho visto praticamente nada. É um mercado que está esperando as empresas, as fintechs, trabalharem um pouco mais. Vai chegando perto do IPO e começa a se mexer um pouco. O que eu tenho visto mais, para você ter ideia, é muito mais as boutiques, o pessoal de M&A, aproveitando esse movimento. Isso eu tenho visto. Mas quando eu falo de fintech, por exemplo, o que eu tenho visto é muito mais do mesmo, porque aí a gente dá um passo para trás e tem um aspecto, né? Hoje eu não tenho tanta gente que sabe trabalhar com pequena e média empresa, tá? Eu tenho mais um foco grande na pessoa física e um foco também grande cada vez mais no white label. Mas o que eu posso fazer? Respondendo a tua pergunta, talvez uma ideia legal, como eu tinha comentado, seria justamente você pegar produtos como um FDIC ou efetivamente até um cartão de crédito PJ e atrelar a resultados de uma carteira, de um pessoal voltado, que tem investimentos ali compondo uma carteira ESG, que seja o recebível, né? Que seja ali, que engorde para ele ter o retorno. Então, assim, hoje eu tenho pouca gente, por exemplo, voltada em recebível, em operação de recebível de gente de empresa verde. Hoje eu tenho pouca gente voltada a esse mercado. Então, é um mercado aí que está esperando para ser trabalhado. Talvez, de novo, não só porque eu não tenho muito PIM ainda sendo trabalhado, eu estou com foco muito na pessoa física, muitas delas, mas também porque eu não conheço a ESG, não sei do que se trata. Sim. O tal do mercado de carbono, o que é isso? Então, também é um outro mercado, crédito de carbono, é um outro mercado que você pode começar a atrelar com o Open Finance, é só parar para estruturar. Então, são coisas que ainda não temos. Temos aí um... Legal. Eu já vi fora do Brasil aqui também o pessoal tentando fazer mas aí eu acho que é mais pro consumidor ali, mas um cálculo da pegada de carbono, algumas legal. coisas nessa linha, mas assim, muito inicial. Mas já tem cartão de crédito lá fora fazendo esse cruzamento com a pessoa física e gerando, como a gente fala, né? Quando dá um retorno, né? Como se fosse um cashback ali. Um cashback para o cliente em função disso. E, de repente, nada impede de você criar isso para uma empresa, para uma PYME, entendeu? Sim. É alguma coisa que você pode pensar. Lá fora, isso já está funcionando para a pessoa física. Eu ia te perguntar isso também. Onde que a gente está, o nosso mercado, em relação ao mundo? Porque na área financeira, a gente tem essa visão de que realmente a gente está avançado em muitas coisas quando compara o mundo. Opa, nosso Banco Central é bom. Então, eu queria olhar um pouco, quando a gente fala de prática sustentável, a visão de que a gente está, quando olha para o mundo, tem locais que são referência, onde a gente pode aprender também. Como está isso? Então,
Eu normalmente comento, né, com as pessoas e o pessoal às vezes leva um susto, né? O Brasil é um dos grandes, vamos dizer assim, inovadores e que puxa esse movimento. Existe o que a gente chama de ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que nós aí participamos para criá-los. Hoje em dia são 18, né? Apareceu aí objetivo novo na COP, mas a gente que puxa muita coisa no mundo para acontecer. Não é à toa que a COP veio para cá e teve todo um movimento, etc. Não foi assim como tem a Copa, né? E a gente é bom no futebol. Sustentabilidade é uma coisa que a gente sabe fazer, não só por conta de Amazônia, mas tem outras pegadas legais, energia, químicos, essa coisa social também, diversidade, equidade, etarismo, né? Que o pessoal trabalha e sabe trabalhar bem. Então, assim, onde que a gente está? Olha, hoje em dia as grandes referências no mundo são a Alemanha e Inglaterra, tem muita coisa acontecendo. E algumas coisas, por incrível que pareça, os Emirados também estão começando a trabalhar. Infelizmente, a Japão também é muito ativo, né? Principalmente na coisa do lixo, porque eles são pequenos e aí eles têm que trabalhar isso. Mas eu diria que o Brasil é muito forte, principalmente nessa coisa do gás de efeito estufa, reflorestamento e tal. Então, assim, a gente está muito bem, só que, infelizmente, a gente ainda precisa de gente voltada para a área e regulação. Nós temos um problema sério de políticas públicas voltadas à regulação, que é aquilo no sentido de, escreveu, existe a norma, mas está sendo feita? Inspeção, né? Está sendo feita? Para você ter uma ideia, nós estamos em 2025. Quase 10 anos atrás, eu fiz no meu mestrado uma avaliação sobre a cobrança pelo uso da água, que é quando a empresa pega a água do rio, ou de onde seja, da fonte, ela usa aquilo no processo produtivo e ela tem que pagar para o governo por aquele uso. E eu fiz em cima onde é o maior PIB de São Paulo, que é o Piracicaba, Jundiaí, Capivari, ali aquela área. E assim, existe a regulação, mas as empresas pagam pouco, poderiam pagar muito mais, empresas ricas, porque não tem gente que inspecione, cobre. Então, assim, onde a gente está hoje? Nós estamos bem em desenvolvimento, bem em ideias, bem em implementação, mas não estamos bem em cobrar, em angariar grana. E aí, de novo, aí entra um lado bom para os bancos, porque o pessoal depende do mercado financeiro privado, principalmente, né, para ter dinheiro para fazer a roda girar. Então, os bancos estão aí com um cenário, um terreno fértil para fazer grana. Então, nós estamos desse jeito. Agora, de novo, em termos de ideias, de conhecimento, de implementação, excepcionais. E como que você responde, que eu imagino que deve acontecer com frequência, a pessoa que quer, assim, como é que ela relaciona o ESG com o resultado econômico? A gente já falou aqui algumas vezes, mas, por exemplo, quando a gente fala de países, a referência, de repente você fala para ele assim, Alemanha, Inglaterra, fala, não, mas eu quero saber dos Estados Unidos e da China, eles estão crescendo, beleza, tem aqui a solução econômica, mas eles estão crescendo e quer dizer que eu vou crescer menos, eu vou andar mais devagar, entre aspas. É bom que a gente está caminhando aqui para o final, mas acho que é legal para a gente tentar resumir assim, como é que a gente traz esse olhar do econômico ali, porque muitas pessoas que podem estar nos ouvindo aqui trabalham numa empresa, de repente podem ser o C-Level e aí tem essa discussão, ou querem levar isso lá dentro e ajudar a municiar isso com argumentos ali para fazer eles andar. E, de novo, eu não estou dizendo que uma empresa americana ou chinesa
não faz ou não está bem na fita. Nossa, temos N. Só que, assim, em termos de políticas, infelizmente, por exemplo, Estados Unidos e China, se você vê o relatório final da COP, de novo, não tem assinatura, não tem participação praticamente ali. E a Nós gente é estamos muito... esperando o Pix ainda do pessoal para trabalhar ali fundos para essa parte E a gente é muito de influenciado pelo que florestas. acontece lá fora também, né? Então, Exato. vou dar um exemplo. Quando você tem a mudança de administração lá nos Estados Unidos Impacta e aqui, aí várias direto. empresas, por exemplo, pararam de seguir algumas coisas. Vou dar um exemplo de diversidade, por exemplo, isso impactou o mercado Total. aqui no Brasil também. Sim, Acaba que algumas coisas parecem que se deixar de ser bem visto, o pessoal fala, opa, então não vamos fazer mais. sim. E teve um movimento até meio nessa linha, assim, né? Sim, sim. Mas então, respondendo aí a tua pergunta, Estados Unidos, por exemplo, China, continuam sendo grandes referências para nós em vários aspectos do mercado. Agora, realmente são países que essa visão da coisa do ESG é complicada por conta das diretrizes, né, como política global. Mas, graças a Deus, nós temos ali o C-Level dentro das grandes empresas que tentam, de uma certa forma, você trouxe aí o exemplo da diversidade, fazer um equilíbrio disso. Então, de novo, não estou dizendo para você que uma empresa americana não é uma referência, por exemplo. É uma super... Tem muitas que são super referências. Mas hoje, se eu tivesse que falar para uma pessoa, olha, para você entender melhor ESG, você tem relatório do PNUMA, relatório do Banco Mundial, relatório de várias entidades americanas excepcionais, sérias, mas para você ver o dia a dia acontecendo bem, como eu tive essa oportunidade, vá para a Europa. Claro, você tem algumas marcas nos Estados Unidos excelentes que seguem conceitos ESG. Eu citei aqui que eu trabalhei na Nike e tal. Mas, por exemplo, você vai na Europa e vê uma outra marca europeia, você vê um comprometimento maior. Porque, de novo, isso vem de cima para baixo. E começa nas políticas públicas de um país. E mesmo o efeito nosso, a política pública influenciou. Nós tivemos aí um boom de ESG nos 80, quase 90, eu diria, veio vindo, aí na época da pandemia deu uma baixa grande e agora retomou aí, principalmente de novo, desde 2015, 2019, por conta dos acidentes, o pessoal acordou e está retomando. Então, é importante estudar o passado, aprender com o passado, mas ter essa noção de que tem muito solo fértil para ser trabalhado. Uma coisa que sempre viam pesquisas dizendo que as novas gerações iam ter preocupações diferentes, iam Sim. consumir outros produtos, etc. Eu queria te perguntar se isso tem se transformado em verdade ou em que pé estão essas pesquisas, se de repente a gente foi mais otimista do que na prática Sim. se desdobrou diferente ou não sei. Olha, quando eu estava fazendo o meu mestrado em 2012, eu fiz um estudo grande com Pão de Açúcar, que era o grande ícone da época, para provar o seguinte: a gente tem uma matéria em sustentabilidade que a gente estuda, chama marketing verde, para comprovar o seguinte: o consumidor brasileiro, vamos falar de Brasil, né, que é o que nos interessa, está preparado para pagar mais por um produto sustentável? Então, em 2012, o resultado da pesquisa foi não está. Mas nem por conta disso, o Pão de Açúcar parou de trabalhar nessa linha de trazer mais produto sustentável, mais orgânico e tal. E esse estudo foi refeito, e estou trazendo o Pão de Açúcar porque ele é uma referência e
Nem estou ganhando nada deles, que todo mundo conhece. E o estudo foi refeito e agora, 5 anos depois, você já vê um interesse muito maior da população e uma disponibilidade muito maior. E quando você trabalha isso na educação ambiental nas escolas, você percebe também muito um interesse e uma conscientização muito maior do pessoal que está vindo. Uhum. E não precisa ir muito longe, né? Se você compara, eu tenho filhas de 23, 28 anos. Se eu comparo essa geração com o pessoal ali dos 40, eu vejo motivações e mentalidades completamente diferentes. Uhum. Então, o que precisa acontecer? Esse pessoal que está vindo realmente tem outras preocupações e uma visão muito mais voltada a isso, ao carbono, à mudança climática, ao reflorestamento, à reciclagem, à diversidade. E o pessoal dos 35 para frente tem que se adequar, tem que abrir a cabeça. E aí, quando eu digo para você que no mercado financeiro tem um solo fértil, é justamente dar um passo atrás e entender que mudou. E que vai continuar mudando. E que é questão de sobrevivência, de uma certa forma. Não é só como você me perguntou lá no início, vou fazer porque é obrigatório. Não, já tem essa consciência maior, Gabriel, de sobrevivência e de realmente fazer um mundo melhor. Não chega a abraçar a árvore mais. Mas se der dinheiro, eu tô abraçando também. Certo, Vambora. Exato. Vambora. Pra gente fechar aqui, professora, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: queria que você falasse um pouco das possibilidades que existem dentro da área. Sim. E quem está interessado, como é que pode aprender mais, saber mais aí para dar uns próximos passos? Olha, as possibilidades são N, tá? Quem quiser ser mais técnico do lado ambiental, tem um aspecto do engenheiro ambiental, ou mesmo quem já está na linha de engenharia de produção, até engenharia mecânica, civil. Nossa, a gente não falou de construção civil. Tem aí a construção civil com um leque enorme trabalhando na área de ESG, um monte de iniciativas muito legais de fazer um prédio mais sustentável, né? Até onde, quem sabe um dia a Let's Money vai estar num prédio sustentável certificado. Legal, né? legal. Mas você pode trabalhar energia solar, onde você está, água, né? Aproveitamento da água, etc. Tem muitas coisas, como eu comento, né? Em pequeno e médio, que podem ser feitas, já estão sendo feitas e as pessoas não têm noção que estão fazendo isso. É a geração nova avançando. Mas tem desde o aspecto técnico da pessoa que vai se dedicar ao ambiental, tem também um aspecto técnico do pessoal que gosta e vai para o social, e tem um pessoal econômico, financeiro, que fez economia ou está fazendo economia, administração, e pode mergulhar nessa área, mas com outro olhar. De novo, contábeis, né? De novo, você adaptar, entender, estudar o olhar. Tanto que hoje eu tenho uma empresa que emite um relatório geral e muitas vezes tem separado, de tanta informação preciosa que tem ali, ela é obrigada a emitir separado um relatório de sustentabilidade. Existe, claro, aquelas que têm um relato integrado único, mas eu já tenho muita das 80 e tantas aí das B3 que precisa fazer separado de tanta riqueza de informação. Então, aí, relação com investidores, eu posso trabalhar. Então, assim, é um leque super diverso. Legal, legal. E é um leque diverso, inclusive, para quem está aí no seu momento anterior, que teve toda uma capacitação e agora quer outra coisa. Sim, sim. Né? E pode eu vejo mudar áreas. de área. Eu vejo grandes instituições com várias dessas áreas. Exato. Eu vejo, por exemplo, um grande banco, ele tem uma área que olha para isso, e aí lá dentro você tem produtos, tem microcrédito, tem não sei o quê. Tem gente que coloca alguns produtos também nesse guarda-chuva, acho que tem muita possibilidade legal mesmo. E foi como a gente falou, a gente tem desde um banco, sei lá, tipo um Bradesco, um Itaú, um BTG, que tem o pessoal da área de ESG, que estuda risco, voltado a essa área, extremamente capacitado, e você tem também o pessoal das fintechs, que está começando a ter
RI, as fintechs maiores, e dentro do RI está começando a pensar em iniciativas que possam evoluir e já, depois dessa nossa conversa, né, vão ter as fintechs aí que podem trabalhar os produtos que tenham essa base aí do portfólio da carteira voltada a essas empresas, e aí precisa de gente com finanças, mas que tem um outro olhar, que tem uma especialização, gestão de risco, etc. Exatamente. E, bom, a gente está vendo aí que essa gestão de risco aí é super, super, super importante. Super. Temos FGC trabalhando aí, talvez poderia estar mais tranquila. E ainda vou te dizer mais, tudo isso que eu comentei com você hoje tem embasamento, o pessoal pode acompanhar Bloomberg, Reuters, a própria Moody's, o pessoal tem gente lá dentro também capacitada, com olho nessa área. Legal. Bom saber como é que está andando esse mercado. E queria te agradecer pelo tempo aqui, o papo que a gente teve hoje foi muito bom. Ai, muito legal. Lá no Banco Central, vou fazer propaganda lá. Boa. Eu tenho o pessoal do Banco Central de ESG, especialista em olhar as fintechs e os bancos, com olhar ESG, para você ver como é importante também o assunto, que lá dentro do Banco Central tem gente trabalhando com essa visão. Vou fazer essa ponte, trazer eles aí para falar também. E na CVM também tem um pessoal com esse olhar. Vamos ter os próximos capítulos, então. Vai ser legal a gente bater esse papo. Obrigado, Isso aí, obrigado a você. É um prazer estar com vocês aqui. Boa. E para nossa audiência, pessoal, fica o nosso recado. Follow the money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem a matéria que a gente escreveu sobre esse episódio e de todos os outros também. Além de notícias do Brasil e do mundo, do que acontece na área financeira. E também a gente tem ali os nossos colunistas, que são especialistas de mercado, que estão sempre trazendo insights aí bem legais para compartilhar com todo mundo. Assine lá nossa newsletter, fique por dentro e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.